Em síntese, nosso trabalho procurou a aplicabilidade de sistema informatizado, caracterizado pela facilidade de manuseio e simplicidade de requerimentos, aos parâmetros de manejo, sejam legais ou tecnicamente recomendados para o zoneamento de unidade de conservação. O estudo foi realizado na Estação Ecológica de Itapetí, desta forma contribuindo também para o estabelecimento do zoneamento para esse tipo de unidade de conservação, haja vista ser uma categoria proposta pelo Brasil e poucos os já realizados. Os números apresentados pela IUCN em relação às unidades de conservação existentes estão longe de uma situação desejável, pois além de reduzidos em relação à superfície do planeta, muitas delas não estão implantadas. Os benefícios diretos e indiretos dessas unidades para a humanidade são sobejamente conhecidos, destacando que a preservação da biodiversidade é uma questão de sobrevivência. A Floresta Atlântica, onde se situa a Estação Ecológica de Itapetí, é um dos mais relevantes ecossistemas brasileiros a serem protegidos, sendo a unidade uma das áreas core da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Unesco como integrante do programa MABEM, Homem e Biosfera. O início do emprego do zoneamento em unidades de conservação confunde-se com o histórico do desenvolvimento do conceito de Parque Nacional. Tudo teria começado com a criação do Parque Nacional de Yellowstone em 1872 nos Estados Unidos, consequência do documento chamado Manifesto de Yellowstone, elaborado pelos participantes de uma expedição ao local em 1870, comandada pelo cientista Washburn. O termo parque era para referir como uma área de proteção e para o desfrute da população, e nacional como área de propriedade da nação e administrada pelo governo nacional. Seguiram iniciativas por todo o mundo, porém, elas foram caracterizadas conforme as condições sociais, históricas e geográficas dos países. Assim, nos anos 30, foram elaborados acordos internacionais para unificar a constituição prática destas áreas, como, por exemplo, a Convenção de Washington. Conforme Griffith, embora não haja necessariamente uma correlação entre oportunidades e restrições, sendo em alguns casos condições opostas, em outros coincidentes, a tomada de decisão final caberá ao órgão gestor. Já nos casos de oportunidades de uso mais intenso, o manejo e a gestão devem ser antecipados para que os impactos previstos sejam eliminados ou amenizados. A proposição para a criação do Parque Nacional de Itatiaia remonta a 1913, sendo iniciativa do botânico Alberto Lafferty. A partir daí, a metodologia ficou conhecida, tendo então o IBDF, atual IBAMA, no início dos anos 80, realizado diversos planos de manejo e, portanto, necessariamente, o zoneamento de diversas unidades de conservação. No Brasil, o zoneamento de unidades de conservação foi introduzido através do Regulamento de Parques Nacionais Brasileiros, conforme decreto de 1979. As estações ecológicas foram definidas através da Lei 6902 de 1981, bem como da Lei 6938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e o Decreto 98.274 de 90, que regulamentou essas duas leis. É também importante a Resolução CONAMA 04, de 85, que dispõe sobre reservas ecológicas, bem como a Resolução CONAMA 13, de 1990, que normatizou o artigo 27 do Decreto 99.274, obrigando o licenciamento pelo órgão ambiental responsável pela unidade de conservação em um raio de 10 km de qualquer atividade que possa afetar a biota.
A intuição humana, por si só, não é capaz de analisar e julgar simultaneamente a quantidade e a magnitude das informações que normalmente caracterizam os ecossistemas tropicais. Com o crescente desenvolvimento científico sobre o meio ambiente como um todo e com o desenvolvimento tecnológico, o zonamento das unidades de conservação deve incorporar técnicas mais sofisticadas e precisas, até porque a importância das unidades de conservação é cada dia mais valorizada. O método McHarg não contava com tecnologia desejada para evitar imprecisão gráfica, tempo no preparo de mapas e dificuldade de avaliação a partir da superposição de 3 ou mais mapas. A automação não substitui o processo decisório final, devendo ser deliberado pela intuição e pelo raciocínio humano, com auxílio dos produtos do computador. Notem a situação da unidade nos grandes divisores das bacias hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e do Rio Tietê, bem como sua proximidade com este último. Notem também a coincidência dos limites da unidade com os divisores d'água da bacia que ela abrange. Os limites da unidade, cursos d'água e nascentes foram todos conferidos em campo com auxílio de altímetro, bússola, material cartográfico e fotográfico. Divisores, nascentes e margens referem-se às áreas de preservação permanente estipulada pelo Código Florestal. A dimensão do pixel utilizado, 0,25 cm, correspondendo a 25 metros no terreno, permitiu avaliar com relativa precisão a área de vegetação ciliar, 30 metros, e as nascentes, 50 metros. A ilustração constitui um modelo digital de elevação gerado no IDRISE a partir dos dados do GEMAP. Os resultados dos arquivos limite foram exaustivamente conferidos, para então constituírem padrão para os demais. Os arquivos altitude contribuíram para a delimitação da área de preservação permanente correspondente aos divisores d'água. Os arquivos declividade permitiram detectar graus de instabilidade e da interação com outros, estabelecer níveis de proteção. Os arquivos exposição permitiram visualizar a configuração topológica da bacia e inferir sua cobertura vegetal. Declividade acima de 45%, aproximadamente 24,23 graus. Regime de utilização racional conforme artigo 10º do Código Florestal. Em trabalhos executados por CLUS, 83,54% das áreas com ocorrência de deslizamento possuíam inclinação a partir de 12 graus e 30 minutos. Áreas de preservação permanente, independentemente de possuir um ou mais atributos e em consonância com a conceituação das zonas de manejo, devem obrigatoriamente ser incluídas na zona intangível ou primitiva. A ocorrência conjunta com declividade acima de 45% foi empregada para distinguir as duas modalidades.
Zona intangível, áreas de preservação permanente e declividade acima de 45%. Zona primitiva, área de preservação permanente, mas com declividade inferior a 45%. Zona de uso extensivo, áreas com declividade acima de 45%, mas não de preservação permanente. Outras, face à necessidade de dados mais específicos e de dimensão reduzida em relação à escala de trabalho, foram assim classificadas. Deve ficar claro que somente esses atributos não são suficientes para definir o zoneamento de uma unidade de conservação, mas são atributos facilmente disponíveis e aplicáveis em qualquer situação. A ocorrência de espécies em perigo de extinção, por exemplo, como no caso do Calitrix aurita, torna o território utilizado pelos grupos fator condicionante do zoneamento. Facilidade de esboçar prognósticos em diferentes cenários e a aplicabilidade dos resultados. Por exemplo, reavaliar o zoneamento em relação à proteção da cobertura vegetal mediante a diretriz de proteger ao máximo a floresta secundária. 1. O sistema permite rapidamente diagnosticar a situação existente. 2. Permite explicitar os níveis de proteção da floresta secundária em relação aos demais. 3. Atualizar o zoneamento conforme a diretriz estabelecida. Uma das funções mais importantes das áreas protegidas é proteger um meio relativamente inalterado, onde se pode observar o seu estado natural ao longo do tempo. Havendo um inventário e supervisão das alterações ao ambiente, sejam naturais ou induzidas pelo homem, os gerenciadores podem estabelecer um banco de dados para descrever os padrões de alterações das comunidades de plantas, animais, insetos, etc., bem como no ecossistema. Essas informações podem de imediato incorporar aos planos de manejo e serem utilizadas como base para tomar decisões sobre as melhores alternativas e usos para uma certa área. Desta forma, as decisões sobre os efeitos de diferentes usos e intensidade poderão estar baseadas mais em fatos concretos e em conhecimentos do que em conjecturas. 4º Congresso Mundial de Parques e Áreas Protegidas, Caracas, 1992. Não obstante, o mérito mais relevante da proposta é a possibilidade de viabilizar o manejo do meio ambiente como um processo dinâmico, pois não basta reconhecer a dinâmica das coisas e dos seres vivos. No caso do manejo de unidade de conservação, no mínimo é preciso dispor de meios que possibilitem pelo menos acompanhar a evolução dos conhecimentos disponíveis. Os resultados apresentados também contribuem para o desenvolvimento de um modelo para coleta, tratamento e interpretação de dados, visando o zoneamento de unidades de conservação mediante o emprego de recursos da automação.